Daniel, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante. A única coisa que você não está proibida de dar glória a Deus, amém? Você pode dar glória a Deus até ficar rouco, que chega lá no céu com certeza. Daniel capítulo 5, verso 1 em diante diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Verso de número 25 do mesmo capítulo diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A igreja, em nome de Jesus, deixe sua Bíblia em cima do banco e oremos. Pai Santo, já ouvimos a Tua voz falar aqui nesta noite, através dos louvores, através dos testemunhos, através da palavra que já foi aqui dita, Pai. Agora estende as Tuas mãos e continua a falar com a Tua igreja. Meu Deus, que aquele que é sensível ao Teu Espírito possa sentir a Tua presença, que o nosso louvor possa chegar até os céus. Meu Deus, enquanto a Tua palavra é ministrada, enquanto adoramos, cultuamos o Teu nome, enquanto glorificamos a Ti, ó Deus dos céus, estende as Tuas mãos para abençoar a Tua igreja, para estender Tuas mãos para curar, para libertar e para batizar, renovando o Teu povo. Assim nós oramos. Quem crê, diga glória a Deus. Assente dando glórias ao nome do Senhor, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. A Bíblia nos diz e compara o mundo em pecado com a Babilônia. E assim diz o Senhor para o seu povo: foge da Babilônia, povo meu, porque Babilônia é símbolo de pecado. Babilônia é símbolo de um povo que será julgado e condenado por Deus. Babilônia é símbolo de apostasia, de abandono dos preceitos e das leis de Deus. E como nós temos visto, irmãos, apostasia nos dias de hoje, como nós temos visto até igrejas que eram igrejas sérias, igrejas que eram tidas como igrejas ungidas, hoje pastores agiotas,
São aqueles que muitas vezes têm uma mulher, duas mulheres, três mulheres concubinas, o seu harém particular. E é interessante como as pessoas olham e dizem homem de Deus, mulher de Deus, mas quando vai cavucar, e não precisa ir longe, é um testa de ferro, é um laranja, os seus negócios são mal feitos, a sua riqueza adquirida através da corrupção, mas é muito mais fácil ter uma capa de homem e de mulher de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que a Deus ninguém engana, porque Deus ele visita o interior e o coração, sabe discernir entre pensamentos e sentimentos do ser humano. Deus ele é poderoso para conhecer realmente o nosso caráter, realmente se nós servimos ou não servimos a Ele. E é interessante quando Deus, no livro de Apocalipse, nas cartas à igreja, escrita às 7 igrejas da Ásia, Ele não escreve para o pecador, Ele não escreve, meu amado, para um povo que não conhece, para um povo chamado de ímpio, não. Ele avisa e alerta a igreja de uma apostasia que tomaria conta, ao ponto de chegar na igreja de Laodiceia, numa igreja que teve de tudo, mas deixou Jesus do lado de fora. É uma igreja bela, rica, é uma igreja luxuosa, é uma igreja suntuosa, é uma igreja de homens engravatados, de homens, de políticos, de reis e rainhas, mas Jesus ele está do lado de fora. E Jesus para essa igreja ele diz: aconselho-te que compre para mim colírios, para que vejas, e vestiduras para que tu se vista, para que não seja encontrado nu no dia do juízo ou do julgamento de Deus. É assim que Deus revela a igreja dos últimos dias. É assim que Deus tem revelado uma igreja que tem que ser alertada, uma igreja que tem que ser chamada a sair da Babilônia, porque infelizmente a igreja não só está na Babilônia, como a Babilônia está entrando dentro da igreja. Hoje não é difícil você ver um monte de homens que se declaram homens de Deus, cantores, profetas, pastores, apóstolos, bispos, serafins, querubins ungidos dentro da igreja, comemorando São João, comemorando carnaval, comemorando festa rave, colocando, meu amado, as suas vidas, infelizmente, como mau testemunho para aqueles pequeninos que a Bíblia diz que são os novos convertidos. A sua vida não é um exemplo, o seu casamento não é um exemplo, a sua forma de viver dentro do seu trabalho não é um exemplo, o seu ministério não é um exemplo. É muito interessante nós vermos hoje no Facebook homens colocando agenda, mas há poucos meses atrás estavam largando as suas esposas e com namoradinhas, e quando não dá certo a namorada, tenta voltar para sua esposa, mas pergunto, deixou de pregar? Não deixou, porque diz que o chamado foi de Deus. Antes de Jesus te chamar para estar aqui em cima, Jesus te chamou você para ser santo, Jesus te chamou para você ser limpo, Jesus te chamou para ser um exemplo, Jesus te chamou para você ter caráter, para que você possa, meu amado, não pregar o evangelho com palavras, antes de tudo, pregar ele através do seu testemunho de vida. E infelizmente, testemunho de vida, meu amado, é o que menos nós temos visto no dia de hoje. É muito triste nós encontrarmos o Espírito Santo, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tem que convencer crente a parar de beber, crente a parar de fornicar, crente a parar de mentir, crente a pagar as dívidas que ele tem, e que infelizmente hoje é moda um crente dar cheque sem fundo, enganando outro crente. Meu amado, cada dia mais nós conhecemos cada história. Eu um dia fui pregar para uma menina aqui nessa cidade, junto com o esposo dela, convidei essa jovem para vir para a igreja. Ela muito educadamente, junto com seu marido do lado, disse para mim: não, pastor, eu não quero esse negócio de igreja, porque eu tenho uma amiga, ela é muito bonita. Ela pensa, ela falando junto com o marido dela: eu tenho uma colega, ela é muito bonita. E nós fomos uma igreja grande dessa cidade. No final do culto, o pastor, que é casado, convidou a minha amiga para sair, para dar uma saidinha de forma individual. Pastor, eu não quero saber essa coisa de igreja. Meu amado, você não pode imaginar as aberrações que nós temos visto no dia de hoje, mas nenhuma dessas aberrações, nenhuma dessas apostasias tem deixado de chegar ao trono e aos ouvidos e aos olhos do Senhor. Tudo que tem acontecido no dia de hoje, mas Deus alerta a sua igreja, Deus alerta a minha vida, Deus alerta a sua vida, para nós abandonarmos
eliminarmos a Babilônia. A Babilônia existe, a Babilônia tem entrado dentro da igreja, mas crente que quer ir para o céu ainda tem que lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia. No dia que você pregar a verdade, no dia que você tiver coragem de pregar a verdade, você vai descobrir uma outra verdade, que seus amigos serão poucos, que muitos que batem no teu ombro e dizem que você é o amigo do coração, deixará de ser seu amigo, porque Jesus diz, eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Haverá divisão entre pai e filho, por causa do meu evangelho, porque um pregará a verdade, e o outro não suportará a verdade, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, aleluia. O texto de Daniel, capítulo de número 5, é um texto que eu gosto muito, por quê? Porque ele relata uma coisa muito engraçada, para mim eu acho muito engraçado. A Bíblia nos diz uma situação que um homem, ele vai tremer tanto, ele vai suar tanto, ele vai ficar tão desesperado, ao ponto, a Bíblia declara, porque a gente fala brincando, mas quando a Bíblia declara que este homem, chamado Belsazar, a Bíblia diz que ele vai bater palma com os joelhos. Ele tremia tanto que os seus joelhos batiam um no outro. Eu fico imaginando essa geração corrupta, uma geração sem compromisso, uma geração que vem na igreja quando quer, que obedece pastor quando quer, uma igreja, meu amado, que é turista, uma igreja, meu amado, que é uma igreja que se agrada do evangelho, é uma igreja, meu amado, simpatizante da fé evangélica. Eu fico imaginando esse povo que fica em cima do muro, não é mundo, não quer ser chamado de filho do diabo, não quer ser chamado de filho das trevas, mas também não se compromete com Deus, não se compromete de ser chamado homem de Deus, não. Ele é um tipo de pessoa que vive hoje, eu não estou lá no catolicismo, eu não estou no espiritismo, eu não estou no mundo, mas também não está na presença de Deus. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa será vomitada da boca de Deus. E é interessante, eu fico imaginando, no dia do juízo, porque a Bíblia nos fala, meu amado, em 2 Timóteo capítulo 4, que Deus há de julgar vivos e mortos. Haverá um dia que todos nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, estaremos diante do tribunal de Cristo. Isso não é exclusividade para um, isso não é exclusividade para ti, isso é exclusividade para toda a raça humana. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia, fico eu imaginando esses homens, meu amado, que acharam aquela igreja fácil de ficar, porque o pastor lá aceita você ter 2 mulheres, o pastor lá aceita você fazer negocinho errado, o pastor aceita você ser agiota, aceita você ir para lá, para quermesse, chamada festa de Santana. E meu amado, Santana é uma santa da igreja católica. A festa, nos cartazes, ela é dedicada a homenagem a uma santa da igreja católica. E a Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos capítulo de número 15, que o Espírito Santo, ele proíbe a igreja a participar de qualquer coisa contaminada, com festas, com comida oferecida a ídolos. Entenda bem, a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, que tudo que eles fazem a santos, eles fazem a demônios. E apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Coríntios, ele diz, eu não quero que vocês se tornem participantes de demônio, porque aquele que participa do pula-pula, aquele que vai na festinha, aquele que vai comer numa festa católica, está participando de todos os santos da igreja dela, está participando do catolicismo, está participando do mundanismo. Mas hoje é muito mais fácil uma igreja ser uma igreja light, uma igreja leve, não precisa pregar sobre inferno, não precisa pregar sobre essas coisas, vamos dar um pulinho, vamos pregar sobre prosperidade. Mas aquele dia em que eu e você estivermos diante do trono do Senhor, eu fico imaginando os engravatados de hoje, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o evangelho, sem compromisso com uma vida de testemunho. São pregadores itinerantes que pregam de igreja em igreja, meu amado, mas não tem coragem de chegar no horário de um culto, não tem compromisso com a igreja, mas só tem compromisso com o dinheiro da igreja, não tem compromisso com a verdade, vive uma mentira, porque a Bíblia diz que primeiro devemos nós dar o exemplo antes de subir aqui e poder pregar a palavra de Deus. Entenda
Entenda bem, eu fico imaginando naquele dia que o céu se rasgar e o Senhor chamar os grandes e pequenos. A Bíblia nos fala que ricos e pobres, todos estarão diante do Senhor. O mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e todos reviverão para prestar conta diante do Senhor. Naquele dia eu fico imaginando, eu fico olhando para esse texto, diante da mão de Deus, diante da mão poderosa, daquele que há julgar vivos e mortos. Quantos joelhos não vão tremer naquele dia, quantos semblantes não vão descair. O sorrisinho medíocre de algumas pessoas que fingem servir Jesus se transformará em lágrima, se transformará em choro, se transformará em angústia. Lá não vai ter advogado, lá não vai ter juiz, lá não vai ter como você comprar político corrupto, lá não vai ter como você comprar pastor para te defender e fazer uma oração para você. Lá não vai ter nada disso. Lá, infelizmente, você só vai esperar o juízo de Deus sobre a tua vida. Servo mau, infiel, eu não vos conheço. Prepara-te, igreja, Jesus está voltando. Aleluia, e o céu é tomado pelo esforço, o céu é tomado pelo esforço. Lá no céu não vai entrar crente desconcertado, não entra crente, meu amado, desconcertado dentro de casa, não entra crente agiota, não entra crente ladrão, não entra crente bandido, mas somente aqueles que largaram as suas vestiduras do passado e se revestiram agora de uma nova vida direcionada pelo Espírito Santo. Aleluia. Você pode brincar de ser crente, mas haverá um dia, e aquele dia, quando o anjo aparecer e você descobrir que a letra do teu nome do livro está sendo aberto, é o teu. Abriu no J, abriu no R, abriu no M, e cada nome vai sendo chamado. E naquele dia, quando você olhar e souber que é o teu nome, você vai tentar, será que tem um homônimo aqui? Será que tem um igual? Pode ter um nome igual, mas Deus tem, meu amado, a consciência. Ele conhece o teu DNA, Ele conhece a sua identidade, não tem jeito de Ele enganar. Ele sabe aquilo que você fez e como você está vivendo diante dele. Aleluia. Pode falar em língua, irmão. Cadê crente fiel aqui na igreja em nome de Jesus? A Bíblia fala de um homem chamado filho de Nabucodonosor, Belsazar. A Bíblia fala desse rei. Nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, ele foi sucessor de um homem poderoso. O pai dele, Nabucodonosor, foi um homem poderoso. Ele recebe o império da Babilônia, um império grande, rico, poderoso. E assim como seu pai, ele também virou um homem muito poderoso. E a Bíblia descreve agora, eu gostaria muito que você prestasse atenção. Ele resolve fazer uma festa, e no meio dessa festa, ele se lembra de algumas coisas bonitas, que o pai dele, quando invade Jerusalém, traz o povo cativo para a Babilônia, ele pega os utensílios consagrados, santos, consagrados, repita comigo, consagrado, santo, exclusivo para Deus. Ele lembra daquela coisa bonita, ele lembra daquele copo de ouro, ele lembra daquela bacia, ele lembra daqueles utensílios que brilhavam, que não só haviam sido feitos conforme a vontade de Deus. Números, Levítico vai falar isso, mas haviam sido consagrados por Arão e seus filhos, juntamente com Moisés, para serem exclusivos, de propriedade exclusiva, a adoração a Deus. E esse homem Belsazar, no meio daquela grande comitiva de mais de 1000 convidados, já tomado de vinho, alegre, começa agora a pedir que se traga
os utensílios para ele fazer uma moralzinha com seus convidados. Ele quer aparecer para os seus... Se o reinado da Babilônia, o jardim suspenso da Babilônia, se uma festa para mais de 1000 dos grandes não fosse suficiente, agora ele quer aparecer para o irmão, ele quer aparecer para o convidado, ele quer aparecer para o parente. E ele lembra que a forma de aparecer é mostrar aqueles utensílios que estavam guardados lá quietinho, mas que tinha dono. Estava parado dentro de casa, mas tinha dono. Estava dentro de um quarto, mas tinha dono. Foi consagrado, tinha dono. Foi ungido, tinha dono. Estava até parado, mas tinha dono. Ele fala, não vou pegar aquilo que tem um dono e vou fazer qualquer coisa com ele, vou colocar na festa, vou colocar na quermesse, vou colocar no carnaval da Babilônia, vou colocar na festinha familiar com pinga e encher o copo de Deus de cachaça, vou brincar com as coisas de Deus. A Bíblia diz que Belsazar começa agora a usar aquilo que era para Deus de qualquer forma. E o povo começa agora a se alegrar. O momento de alegria é passageiro. Não sei como é que você tem vivido a sua vida, mas eu quero dizer, meu irmão, que o momento de alegria de um homem pecador é passageiro, mas a alegria de um homem fiel dura para sempre. Não sei como você tem vivido a sua vida, mas tem muito vivendo igual Belsazar, pegando uma vida que foi consagrada a Deus, mãos que foram consagradas a Deus, lábios que foram consagrados a Deus, casamentos que foram consagrados a Deus, ministérios que foram consagrados a Deus. Tem muitos que estão usando suas vidas, que são exclusividade de Deus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fomos comprados, agora somos filhos de Deus, herança. João escreve em capítulo 1, verso 12: todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu quero dizer que você é filho do Altíssimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Há um nome sobre a tua vida, propriedade exclusiva de Deus, sacerdote de Deus, nação santa de Deus. Primeiro erro de Belsazar, achar que podia pegar aquilo que era de Deus e tratar de qualquer forma, fazer qualquer coisa. Eu mando na minha vida, é meu, não é seu. A Bíblia diz que os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Nem teus filhos não são teus, são de Deus, aleluia. Pedro, ele escreve para que através de nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, escreve, dizendo que a nossa vida seria um testemunho para a honra e glória ao nome do Senhor, aleluia. Você vive para que a tua vida seja testemunho da presença de Deus, aleluia. Você tem um dono. Você tem um dono. Você não tem o direito de usar a tua vida do jeito que você quer. Você não tem o direito de levar a tua vida para onde você quer. Você não tem um direito, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O erro de Belsazar: acho que posso viver do jeito que eu quero, posso ir onde eu quero, na festa que eu quero, no encontro que eu quero, no local que eu quero. E depois se pergunta: por que a mão de Deus veio contra mim? Porque você é exclusividade, e o Espírito Santo, ele tem ciúme das coisas que são do Pai. Ele tem ciúme de você, porque tem sobre a tua vida um alto preço pago, o preço precioso de sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados por preço precioso
de sangue, a sua vida não te pertence mais. A sua vida é do Senhor. E Belsazar agora, ele leva a vida do jeito que ele queria. Nós estamos vendo obreiros, levam suas vidas como querem, enchendo suas taças de imundícies, enchendo suas taças de mundanismo. Se Deus amasse o mundanismo, Ele não tinha pago um preço para te salvar. Você permanecia aonde você estava. Se Deus amasse o pecado, Ele não tinha mandado Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que eis que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para nos resgatar da maldição do pecado. Deus não tem compromisso com o pecado, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, aleluia. Você é uma taça de ouro. Porque várias vezes nós encontramos em Tiago, em Pedro, comparando a nossa vida, não só a nossa fé, como ouro provado pelo fogo. Deus nos compara como um ouro precioso, que depois de purificado, depois de lapidado, depois de purificado pelo fogo da provação, do testemunho de vida, seríamos para a glória do nome dEle. Deus não aceita pessoas imundas pegando aquilo que é dele e levando para locais de imundície, impuras, porque o Senhor é santo. Importa que aqueles que o adorem sejam igualmente santos, assim como Ele é santo, aleluia. Mas o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, talvez nessa noite algumas pessoas não deram glória a Deus porque não entendem. Belsazar estava vendo a mão de Deus, ele estava tremendo, mas ele não entendia. Ele viu uma escrita na parede, mas ele não entendia. Ele chamou os sábios da Babilônia, mas os sábios não entendiam. Sabe por quê? Sabe por que tem gente com tanta dificuldade de entender que você é santo, que você tem um dono, que você não pode mais mandar na sua vida, que você tem um Senhor da tua vida agora? Tem pessoas que não conseguem compreender isso, porque 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que Satanás tampa o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Existem pessoas que não conseguem compreender, nunca vão entender, meu amado, que a sua vida agora você não pode encher de coisas imundas. O cálice da tua vida não foi para ser cheio de coisas de pecado. Gálatas capítulo 5 nos fala que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Querido, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, aquele que já parou de orar, aquele que já parou de vigiar, aquele que já está envolvido em pecado, ele não consegue entender uma mensagem dessa, ele não consegue, ele vai ficar irado, ele vai ficar triste, ou ele vai sair apático, não sabe nem o que aconteceu. Deus falou muito com o irmão do lado, sabe por quê? Porque só os espirituais vão conseguir entender nos últimos dias aquilo que Deus está escrevendo na parede, aleluia. É a mensagem de Deus para os últimos dias da terra. Foge, povo meu, da Babilônia, porque sobre ela virão os flagelos da justiça do Senhor. Deus está dando um alerta, mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita gente que está se fazendo de surdo, mas cada dia... Jesus falou que no dia, em Mateus capítulo 24, quando essa iniquidade se multiplicasse, o amor de muitos esfriaria. As pessoas não estão nem querendo entender mais a escrita na parede. Mas a escrita de parede, meu amado, naquele dia, não vai ser para você entender, vai ser um juízo contra toda a terra. O escrito na mão de Deus, com o dedo de Deus na parede, não foi para o povo se alegrar, foi uma palavra de juízo. E haverá o dia, eu te falo,
que Deus escreverá um juízo sobre todos os homens, e eu espero que aquele dia não seja para ti algo vindo para ti como uma surpresa, pegando você desprevenido, porque a Bíblia nos fala que alguns estão na orgia do pecado, na soberba, na arrogância, estão se desviando do caminho de Deus. Belsazar agora chama o homem e pergunta: quem pode interpretar aquilo que está escrito na parede? Falaram para ele: tem um homem aí, Daniel, ainda tem Espírito Santo nele. Começou jovem, hoje é velho, mas o mesmo Espírito que estava com ele quando era menino, e tocava, e cantava, e orava, está ele agora no final do ministério. Apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a volta do Filho de Deus. Ei, ministério só acaba quando Jesus nos chama, ministério só acaba quando Jesus nos chama, ministério só acaba quando Jesus nos chama. Você não pode abandonar. Jesus disse: aquele que tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não é digno de mim. Aleluia. Você não pode voltar. Babilônia não é teu lugar. Babilônia, de lá Deus te tirou, meu irmão. Deus tem te tirado de lá para você viver em novidade de vida. Quem é que pode interpretar a vontade de Deus dos últimos dias? Não tem muitos não, mas tem um rapaz aí chamado Belsazar. O nome hebraico dele é Daniel. Babilônico e Belsazar, menininho cheio do Espírito Santo, agora um velho, cabelo dele já está branco, passou dos 80, não tem problema não, Deus ainda opera na vida dele. Eu quero perguntar se Deus ainda opera na tua vida. Se Deus ainda opera na tua vida, você entende aquilo que Deus está escrevendo para os últimos dias? Você entende o que Deus está falando aqui nesta noite? Se o Espírito ainda opera na tua vida, você está entendendo o recado que Deus está te entregando? E o resto, todo mundo na Babilônia, ninguém entendia nada. E os sábios, ninguém entendia. Os príncipes, ninguém entendia. Os políticos, não entendia. Reis, não entendia. Rainhas, não entendia. Concubinas, não entendia. Quem entendia? Só quem tem o Espírito Santo entende. Ela agacha, arabia, sore, cantarebia, sore, cova na galava, subianda. Só quem tem o Espírito Santo entende. Sai da Babilônia, povo meu. Belsazar, o primeiro erro que ele comete é o erro que muitos estão cometendo, esquecendo que você é santo, que lá no céu não entra nada impuro, alguma coisa manchada com o pecado. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas eu não sou perfeito. É verdade, Deus sabe que não somos perfeitos, mas para isso João escreve dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, se arrependa. Corre para se arrepender, foge do pecado. Se você arrepender, confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Não fique na Babilônia esperando o juízo de Deus chegar sobre a tua vida, porque vai chegar mais cedo ou mais tarde. Segundo erro de Belsazar é que ele estava vivendo uma vida, e a vida que ele vivia, ele não reconhecia Deus porque ele não queria. Não é porque Deus não se manifestava. Irmão, como Deus tem se manifestado nesses últimos dias, é verdade, não tem caído fogo do céu. Nós não temos visto cair fogo do céu como caiu na vida do profeta Elias e consumiu o holocausto. Mas é inegável aquilo que Deus tem feito no nosso meio, na humanidade no dia de hoje. Milhões se convertendo. Pessoas a ponto, não no Brasil, mas a ponto de morrer pela fé evangélica, cristã, a ponto de serem degolados e não negam a Jesus.
Pessoas que todos os dias são tocadas e curadas e libertas pelo poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele vai nos falar que a natureza revela a glória de Deus. Nós vemos Deus todos os dias, não é falta de ver Deus. O problema não é você não ver Deus. Você já viu Deus aqui neste local, dentro do seu coração. Você já ouviu o Espírito Santo falar no seu coração: ó, isso aí é para você, ó. Você já viu o Espírito Santo falando: olha, não morra desse jeito, não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que um homem plantar, isso ele colherá. Você já viu Deus falando com a igreja: Senhor, eu não curava, eu não profetizava, eu não pregava, eu não cantava, eu não fazia milagre em teu nome? Mateus capítulo 7. E Jesus dizendo: mas eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. A questão dos dias de hoje não é ver Deus, a questão é de conhecer Deus e não fazer nada. A questão é que a igreja está tão cheia de Deus hoje, irmão, diferente de alguns pregadores que falam que está vazia de Deus. Não, eu acho que está tão cheia de Deus hoje, tão empapuçada de Deus, pelo menos um Deus, ou um pseudo-Deus, ou o conhecimento de Deus, que não se glorifica a Deus. Paulo escreve isso em Romanos, dizendo que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Ele como Deus. A igreja, meu amado, tem conhecimento de Deus, mas não dá glória através de sua vida, não está dando glória através do seu testemunho, não está dando glória através das suas palavras, não tem dado glória e honra ao nome do Senhor, da forma que Deus espera que um povo santo dê, que um povo separado, que um povo consagrado, que um povo ungido, para ser instrumento na mão desse Deus poderoso. O povo está empapuçado, entra na igreja, sai da igreja como se fosse um supermercado. Mas esse é um grande problema, porque Belsazar também aconteceu isso na vida dele. Seu pai Nabucodonosor, capítulo 1 do livro de Daniel, Nabucodonosor, que era seu pai, ele viu uns meninos saindo da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, juntamente com Daniel, Beltesazar, saíram da Babilônia. E quando chegaram lá, saíram de Jerusalém, quando chegaram na Babilônia, falaram que não queriam se consagrar. Sabe por que 3 meninos, mais Daniel, resolve se consagrar? Porque o utensílio da casa de Deus, o utensílio na mão de Deus, é de Deus aqui dentro, é de Deus lá fora, é de Deus no trabalho, tem que ser de Deus na faculdade, tem que ser de Deus aonde você entrar, meu amado. O utensílio da casa de Deus tem que ser de Deus aonde ele estiver, e Deus zela disso. Esses meninos estavam lá, saindo de Jerusalém, indo para a Babilônia, mas falaram: nós não vamos contaminar com as iguarias da Babilônia, porque nós somos de Deus. Não importa se eu estou na Babilônia, hoje eu estou na Babilônia, hoje eu estou escravo, mas há o dia que as trombetas vão ressoar, e ao soar da última trombeta, a voz do arcanjo, meu Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, santos, separados para Deus, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Meu amado, quem tem o Espírito Santo entende esta mensagem e dá glória, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Arabiacha canta, Rebiassole Kovanai, Alagassore canta, Rebiassúbia. Uma igreja que está indo para o céu entende que ela é santa aqui, mas ela tem que ser santa lá fora. Beltesazar esqueceu isso. Sabia, ouviu do pai dele falando: rapaz, teve uns meninos aí, ó, vieram e se consagraram
E rapaz, e tudo, e Deus abençoou. Eu não conhecia esse Deus, mas o Deus desses meninos abençoava ele. Quanto mais santo eles eram, mais abençoado era. Quanto mais santo era, mais abençoado era. Quanto mais santo era. Quem conta isso para Belsazar? Nabucodonosor, que era pai dele, contou. Olha, no capítulo 1 de Daniel, está escrita a história desses meninos, que os meninos eram fogo, mas era fogo do Espírito, aleluia. Era fogo de Deus, aleluia. Segunda história, o filho dele ouve o pai falar: filho, certa vez eu tive um sonho muito terrível. Ninguém sabe, e olha só, ninguém sabe interpretar o sonho, ninguém, mas eu também fui um rei bravo. Eu disse que além de contar o sonho, eu tinha que contar a interpretação, e eu não contei o sonho para ninguém. A pessoa tinha que saber o sonho e saber a interpretação. Ninguém, mas teve um rapaz chamado Daniel, cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito sabe interpretar sinais. Jesus está voltando. Cadê o povo cheio do Espírito? Foge da Babilônia, foge dos falsos amigos, foge dos falsos profetas, foge da corrupção do mundo, foge da prostituição, foge do adultério, foge, meu amado, do falso evangelho. Porque Gálatas capítulo 1, Paulo já nos alerta a igreja da Galácia, dizendo que ainda que um anjo desça do céu e batazinha, todo vestido de branco, chamado pastor, chamado apóstolo, chamado querubim, pode ser serafim, pode ser o que for, e vos anuncie um evangelho diferente daquilo que eu vos tenho pregado, uma igreja que sabe interpretar, uma igreja que tem um espírito, que tem revelação de sonho, que tem revelação da vontade de Deus, vai dizer para este homem: anátema, porque este não é o evangelho de Deus, aleluia. A igreja aprendeu hoje: não posso julgar nada não. Pastor, quem sou eu para julgar? Oh, que hipocrisia, irmão. A Bíblia diz que somos santos, e os santos hão de julgar as nações. Nós julgaremos todas as coisas. A Bíblia diz que julgamos todas as coisas, para por ninguém somos julgados. Não julgamos as pessoas para mandá-las e para dar um juízo final de mandá-las para o inferno, mas temos a capacidade bíblica do Espírito Santo, a capacidade de um povo de Deus, meu amado, ungido pelo Senhor, para saber a diferença da mão direita e da mão esquerda, para saber a diferença do joio e do trigo, para saber a diferença entre o certo e o errado. Não se engane, meu amado, nós temos que dizer não, e nós julgamos sim as obras ímpias, porque sobre elas, livro de Judas escreve que o juiz já foi lavrado. Queridos, quem consegue interpretar sonho? Então, um menino aí chamado Daniel, pode chamar ele, porque Deus faz a diferença na vida dele. Eu quero perguntar: as pessoas têm olhado para você e têm falado que Deus faz a diferença na sua vida? As pessoas têm chegado dentro da tua casa e falar: eita Deus, ali tem crente, ali é crente, aleluia. Porque tem que ser: pastor, mas eu estou na Babilônia. Mas a Babilônia não pode impedir um crente fiel de louvar o nome do Senhor. As cadeias não podem impedir um adorador de dar testemunho na presença dos ímpios. Não pode, as cadeias não seguram um crente fiel, aleluia. O que mais que o senhor viu, papai? Belsazar pergunta para Nabucodonosor. Rapaz, um dia eu amanheci irado contra o pai dele. Pensa, esses meninos, eu fiquei tão irado com eles, porque tudo que eles faziam prosperava. Tudo que eles faziam prosperava. Aí eu falei um dia, eu levantei uma estátua muito grande e falou: olha, quem não se prostrar na estátua, vou colocar uma estátua ali, no meio da cidade, uma árvore de Natal ali, no meio da cidade de Inhumas, e aquele que não se prostrar, eu vou matar. Meu amado, não precisa nem matar não, tem gente que se prostra só, meu amado, porque já ama a árvore de Natal, ama ali as coisas do mundo, está amando as coisas da Babilônia, está amando as coisas de pecado, minha mãe ama tudo de pecado. Mas aqueles 3 meninos falaram: ó, saiba
tu, ó rei Nabucodonosor. Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Se Ele quiser nos matar, Ele nos mata. Mas saiba tu, que nós não nos prostraremos e nem adoraremos a sua imagem, porque eu sou santo, e eu sou um vasinho. Eu sei que sou um vaso pequeno, mas sou de material de qualidade. Sou de material de qualidade. A qualidade não está no exterior, não está na cor do cabelo, não está na cor da pele, no dinheiro do bolso, mas a qualidade está no espírito que tem dentro de você. Aí eles falaram: saiba tu, ó rei, eu não me dobro a ímpios, eu não adoro a ídolos. Aleluia. Então vou te matar, vai ficar sem emprego, vou cortar o salário de vocês, não vou chamar para churrasquinho na minha casa, vai perder a próxima eleição, não tem ajuda partidária. Eles falaram: pode fazer o que quiser, mas eu não me dobro, eu não aceito pecado, porque eu sou de Deus. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor joga 3 meninos numa fornalha, mas quando ele olha lá dentro, vida de crente é assim, o homem carnal não entende. Vida de crente é assim, querido. Quando o diabo tenta armar um laço para você, o quarto homem da fornalha aparece. O quarto homem da fornalha aparece. O quarto homem da fornalha aparece. Eita Deus, nem na roupa o fogo pode tocar. 1000 cairão do teu lado, 10 mil à tua direita, mas o Senhor é contigo. Seja fiel, Deus é contigo. Beltesazar tinha ouvido tudo o pai contar, aprendeu tudo. Mas tinha mais uma história que Nabucodonosor contou para o filho dele. Disse: filho, preste atenção aqui, jovens. Esse é o problema de muitas pessoas na igreja. Independente do tanto que você ganha, do cargo que você tem, o último problema que Nabucodonosor passa é um dos problemas mais graves. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece em visão para Nabucodonosor e mostra para ele uma grande floresta. O anjo descia do céu e ceifava toda aquela floresta, mas não ceifava e deixava as raízes. E novamente Nabucodonosor chama Daniel para interpretar o sonho. E Daniel agora olha para ele e diz assim: Nabucodonosor, Deus está falando com você no culto de sexta, lá na igreja de Umas. Nabucodonosor, o Senhor dos céus olhou para a tua vida. O Senhor dos céus mediu as suas palavras. E o Senhor do céu agradou-se de te dar um sonho. Agradou de fazer você sair lá do seu trabalho e entrar na igreja nessa noite, porque Deus quer falar com você. Nabucodonosor pergunta: qual é a mensagem que Deus mandou? Ele diz assim: o seu coração está ficando soberbo, você não se humilha mais, Nabucodonosor. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você é foi Deus. Até o ar que você respira, Nabucodonosor, foi o Senhor que te deu. Mas o seu coração está crescendo e tu não ouve mais a voz de Deus. Você não tem temido mais o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e o meu Deus, Nabucodonosor. E Deus voltará para ti daqui a 12 meses. E se o teu coração ensoberbecer, Deus cortará as tuas folhas e deixará as raízes para mostrar para todo mundo que Ele é Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que está passando dificuldade, porque Deus permite para mostrar que Ele é Deus na vida de gente rebelde. Deus permite, irmão, abaixar o narizinho de um, de outro, corta, não mata, deixa a raiz, sabe para quê? Para mostrar para toda a Babilônia que Ele é Deus, que Ele é Deus. Aí Deus vira através de Daniel e fala assim: Nabucodonosor, Deus não vai te matar, mas Deus vai te passar num laço tão grande, que quando as pessoas olharem para você, vão menear a cabeça assim, ó, vão balançar a cabeça. Cadê o homem, irmão?
Eu tenho visto isso em ministério, de homens que foram chamados, de mulheres que foram chamadas, mas o coração cresceu, achando que era um vaso na mão do Senhor, mas podia fazer qualquer coisa. E o anjo desce do céu dizendo: não é assim não, meu filho, não é assim não, minha filha, igreja. Eu ainda sou dono do vaso, eu ainda sou dono, eu tenho o domínio sobre a autoridade de cada vaso que está aqui nesta noite. Sou eu, Senhor, e eu corrijo ao filho que eu recebo. A Bíblia diz agora que depois de 12 meses, diga 12 meses, diga Deus avisa, Deus alerta. Antes, é os homens que não ouvem. 12 meses depois, a Bíblia nos fala que Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele levantou como? Levantou alegre, levantou feliz. Olha que dia maravilhoso. Levantou alegre, levantou feliz. Hoje é o dia, hoje eu estou com tudo, rapaz. Mas aí a Bíblia diz que ele olha para a Babilônia e diz assim: eu construí a Babilônia, eu edifiquei a Babilônia. A Bíblia diz que naquele mesmo instante o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, desce do céu e toca a vida de Nabucodonosor, e ele fica doente, e vai passar 7 anos comendo como uma vaca, andando de 4, já não se limpava, já não se barbeava, ficou louco, sem o raciocínio. Mas a Bíblia diz que depois de 7 anos Deus voltaria a ele, e o raciocínio voltaria. Depois de 7 anos como doente, mas a mente dele não estava doente, ele estava impossibilitado de ser um ser humano, comendo erva do campo. Mas a Bíblia diz que depois de 7 anos, depois de ter passado a prova, depois de ter sido humilhado, os amigos olharam para ele, meneavam a cabeça, todo mundo não olhava mais para ele como rei. A Bíblia diz que naquele momento ele olha para o céu e diz assim: ó Deus Altíssimo, tu és soberano sobre todas as coisas, e tua são todas as coisas, aleluia, e glorificou ao Deus do céu. Glorificou ao Deus do céu. Não espere o anjo descer sobre a tua vida para que você volte a glorificar. Não espere o anjo ter que te passar pela prova para você voltar da glória a Deus. Não espere o anjo ter que te ceifar para você ver o juízo de Deus sobre a tua vida. Levanta a tua mão e glorifica. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma oportunidade. Volta ao primeiro amor. Senão verei contra ti e tirarei do teu, e removerei o teu candeeiro. Beltesazar ouviu tudo isso, mas infelizmente, assim como o pai dele, infelizmente, assim como muitas pessoas, de estarem vendo Deus todos os dias, ouvindo pregações abençoadas todos os dias, de estar lendo Bíblia e vendo Deus, pessoas que foram curadas, filhos curados, portas abertas, esposas curadas, corpo curado, pessoas restauradas. Independente disso, não estão dando glórias ao nome do Senhor. O seu Deus é o ouro e o seu Deus é a prata. A única alegria que eles têm é a alegria mundana. Já perderam os seus nomes escritos no livro da vida. Eu termino dizendo: tem muita gente que está fazendo festa, enquanto Deus está escrevendo uma palavra de juízo sobre a tua vida. A Bíblia nos diz: lamentai, chorai, transformai as vossas alegrias em choro. Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, para que no devido tempo Ele vos exalte. Beltesazar não era para estar rindo. O nome dele já tinha sido cortado. O reino dele já tinha sido perdido. A casa dele está dividida. A família dele estava uma bagunça. Os inimigos estavam entrando. O nome estava no SPC. A moral dele já tinha caído na boca do povo. O nome dele está mais sujo do que purelo de pato. Não morreu porque Deus ainda está dando uma misericórdia para que ele se arrependa. Mas infelizmente
em vez de estar chorando, lamentando como a cidade de Nínive fez, quando recebe do profeta a palavra de condenação. O profeta Jonas prega naquela cidade, e a Bíblia diz que o povo se arrependeu, e Deus ouviu do céu e perdoou os seus pecados, restaurou a sorte de Nínive. Infelizmente, alguns irmãos, em vez de se arrependerem, estão rindo, estão fazendo graça. Os utensílios da casa de Deus não são utensílios da Babilônia. Os utensílios da casa de Deus não é hoje o púlpito, não é hoje o microfone, é você que tem o Espírito Santo. Você não pode se envolver com a Babilônia. Babilônia não é teu lugar, meu irmão. Deus tem falado nos últimos dias, claramente. Eu tenho visto pregações de pastores no Facebook. Irmão, eu nunca vi tanto pastor falar tão rasgadamente para a igreja, como nesses últimos dias. O exemplo que o pastor Petrônio não sabia que eu ia pregar hoje, mas ainda há Espírito Santo nessa igreja, irmão. Deus tem avisado, mas são poucos ainda que têm um espírito para ler aquilo que Deus está escrevendo. O erro da igreja é achar que Deus não tem mais anjo e Deus não envia juízo. Deus enviou o juízo, meu amado, na vida de Beltesazar. O anjo estava preparado para dividir o reino dele. Deus mandou, meu amado, para Nabucodonosor. E a Bíblia diz em 1 Samuel, o Senhor que dá vida, e é Ele que atira. É o Senhor que empobrece, mas é o Senhor que enriquece. É o Senhor Deus que abaixa, mas Ele também exalta. A única coisa é que a diferença é aqueles que ainda ouvem a voz de Deus e querem viver as suas vidas com um instrumento na mão do Senhor, ainda glorificam a Deus em suas vidas. Eu não sou crente porque eu tenho carteirinha da Assembleia de Deus, eu sou crente porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu não vou falar não para o pecado, não é porque o pastor Edmundo me impediu, que ele está me vigiando, não, é porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra procurando os fiéis. Eu vou louvar Ele em todo o tempo, na alegria e na pobreza. Não é porque meu amado ministério de louvor está precisando de quem louve, não. É porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu quero ser um dele. Eu quero ser um desses adoradores, meu amado, que adora a Deus em espírito e em verdade. Adora dentro da igreja, mas adora lá fora. Pode ser jogado na fornalha, pode ser jogado na cova do leão, mas ele ainda tem o Espírito Santo e sabe que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus.